noite, amigos e amigas do Brasil Nação. Nosso programa de hoje traz uma discussão fundamental para os tempos em que se debatem formas de aproveitamento das energias renováveis, a partir, inclusive, da agricultura, e isso é um tema que suscita uma discussão de modelo de desenvolvimento. Não é uma discussão que permita fazê-la desligada dos processos de soberania alimentar, de soberania dos países, mas, sobretudo, a partir de processos de transformações sociais que incluem a reforma agrária, o fortalecimento da pequena produção, da agricultura familiar e maneiras de barrar o processo de desnacionalização que já está em curso no Brasil, com os grandes capitais, os bancos internacionais, grandes milionários, George Soros, comprando terras para a produção de energia, no que vislumbra a transformação do Brasil apenas numa plantation, em uma nova Arábia Saudita verde, uma casta, sem que isso beneficie o povo brasileiro. Isso tudo está em debate aqui no programa Brasil Nação, que tem como convidados hoje João Pedro Stedley, que é economista, membro da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Conosco também Eduardo Dumont, ele é economista, trabalha na Companhia Nacional de Alimentos e é um dos entusiastas e grandes debatedores também desses processos de desenvolvimento de formas produtivas a partir da agroenergia. Nossa convidada também, Camila Moreno, pesquisadora da área de agroenergia, pesquisadora associada da ONG Terra de Direitos, que tem sede aqui em Curitiba. Conosco também a professora Helene Ono, que é coordenadora da TV Cidade Livre, que também tem participado desse debate, inclusive em debates organizados pelo jornal Brasil de Fato, em vários estados do país, exatamente para a formatação de um projeto popular para o aproveitamento das energias renováveis e no qual a gente não perca o controle desse processo, ensejando maior desnacionalização e maior dependência, inclusive energética, para o Brasil. O programa de hoje está sendo gravado, mas é um programa que permite, de toda forma, a sua participação pelo endereço eletrônico que está aí na sua tela, brasilnação@rtve.pr.gov.br. Você apenas não poderá participar, como sempre, ficaria muito melhor, sabemos disso, pelo telefone ao vivo. Mas hoje é o dia que começa aqui em Curitiba a primeira Conferência Nacional Popular de Agroenergia, convocada pelos movimentos sociais, com organizações não governamentais, participação de sindicatos, de pesquisadores, de técnicos, especialistas e também com patrocínio do governo do estado do Paraná. Muito boa noite a todos, obrigado pelo convite, terem aceito o nosso convite. O debate está muito aceso aí, João Pedro. O debate já envolveu pessoas do porte de Fidel Castro, o Chávez, né, especialistas, e também aí o diretor-geral da FAO entrou com uma posição também muito interessante, mas nem sempre o que a mídia consegue refletir acata ou aceita fielmente a posição dos movimentos sociais. Como que os movimentos sociais entram no debate da agroenergia? Rejeitando ou incluindo dentro de um processo de maior transformação global do modelo? Qual é a posição do MST, por exemplo? Bem, Beto, em primeiro lugar, eu acho que todos os telespectadores devem ter claro que a humanidade se depara com dois graves problemas. O primeiro, o esgotamento da fonte de energia do petróleo. E o segundo é o aquecimento climático, que vai provocar mudanças e coloca em risco a sobrevivência, inclusive, da humanidade. Diante desse problema colocado, os capitalistas do Hemisfério Norte fizeram uma aliança diabólica entre as empresas automobilísticas, que querem continuar tendo lucro vendendo automóvel para a classe média, as empresas petrolíferas, que ao esgotarem o petróleo querem um substituto, sem mudar o modelo, e as empresas transnacionais que atuam no agro,
Bunge, Monsanto, Cargill, etc. E dessa aliança, então eles propuseram como saída para aqueles dois grandes problemas, simplesmente produzir no hemisfério sul o etanol. Por que no hemisfério sul? Porque a produção de combustível de origem vegetal necessita de grandes extensões de terra, de muito sol e muita água, coisa que eles não têm no hemisfério norte. Então aquelas empresas vieram aqui para o Brasil e para o hemisfério sul em geral com a proposta de produzir etanol para eles e na forma do modelo do agronegócio, ou seja, grandes extensões de terra na base do monocultivo com uso intensivo de mecanização e agrotóxicos. O que os movimentos da Via Campesina dizem? Primeiro, nós deveríamos fazer um debate geral sobre a matriz energética. Porque o que está em jogo para a humanidade não é simplesmente substituir o petróleo por outro combustível. O que está em jogo é esse modelo de transporte individual que os capitalistas do norte não querem tocar. E é precisamente o uso do carro individual que gera maior queima de carbono e o aquecimento do nosso planeta, e que pode trazer consequências para todo mundo. Então eles só querem substituir o petróleo por um novo combustível sem mudar a matriz. Então essa é a primeira crítica. Segunda crítica, eles querem produzir o etanol utilizando o mesmo esquema do agronegócio, na base do monocultivo, do uso intensivo de máquina e agrotóxicos. Ora, esse modelo do agronegócio também é agressor do meio ambiente. Primeiro, que o grau de conversão nesse modelo é pequeno, e segundo, que ele não altera o que vai gerar o aquecimento global, e ele vai trazer mais agressões ao meio ambiente, seja pelo monocultivo, que destrói toda a biodiversidade, seja pelo uso intensivo de venenos, que matam os micro-organismos, que descem o lençol freático. Bem, diante disso, os movimentos sociais apresentam como uma alternativa, que é a de nós produzir combustíveis de origem vegetal, não só da cana, mas de vários vegetais que também podem dar álcool, como a mandioca, a batata, e produzir óleos vegetais, seja do girassol, do pinhão manso, da mamona, do dendê, produzir na forma de policultura, para você não ficar dependente da monocultura, e, sobretudo, instalar pequenas e médias micro-usinas que poderiam ser instaladas nas comunidades rurais, e com isso nós desenvolveríamos o princípio da soberania energética, ou seja, cada comunidade e cada município seria autônomo na energia que ele precisa e não ficaria mais dependente da Petrobras, das petrolíferas, da exploração. Então é esse choque entre essas duas propostas que nós vamos debater durante a conferência que começa hoje à noite, precisamente enquanto você está nos assistindo. Eduardo Dumont, eu li no Brasil de Fato, talvez seja o único jornal que tenha feito o que está fazendo esse debate de uma maneira sob a ótica dos trabalhadores, movimentos sociais, que você sustenta a necessidade para, inclusive, concordando com o processo de desenvolvimento aqui mencionado pelo João Pedro Steres, para que haja esse desenvolvimento é preciso ter uma ferramenta do Estado, um processo de participação do Estado, seja para regular, para criar preços, para desenvolver a tecnologia, para criar estoques reguladores, para intervir necessariamente na distribuição, enfim, padrões de qualidade. Isso seria uma empresa pública de agroenergia. Qual é a justificativa maior que você apresenta para que essa empresa seja criada num debate em que os sinais ainda não são muito claros por parte do governo sobre a necessidade de uma participação maior do Estado nesse processo de energias renováveis? O João Pedro falou com muita propriedade qual o momento que nós estamos vivendo atualmente. Na realidade, nós estamos transitando da era do petróleo para a era da biomassa. O Brasil tem todas as possibilidades de ser um grande produtor de energia da biomassa. Isso ninguém tem dúvida. Por ter as condições, terra, água, um povo
e está nos trópicos. A grande pergunta é se esse desenvolvimento ele vai ser a favor ou contra o Brasil. Se for o modelo da monocultura, o modelo dominado pelas transnacionais, vai ser um modelo contra a nação brasileira. Se for o modelo que nem o João falou, das microdestilarias, o autoabastecimento e a descentralização, vai ser um modelo a favor do Brasil. É isso que está em disputa atualmente. E a primeira Conferência Nacional Popular sobre Água e Energia é uma iniciativa importantíssima dos movimentos populares no Brasil, várias entidades envolvidas, ou seja, é uma conferência que tem um peso social de suma importância para influir no governo. Mesmo a gente fazendo esse diagnóstico, não basta apenas nós fazermos diagnóstico que precisamos mudar de modelo. É necessário que tenhamos uma ferramenta poderosa para colocar o modelo que nós achamos mais correto, que é a descentralização, a geração de emprego, a geração de renda através da produção da água e energia. Nós acreditamos que só vai ocorrer se este processo for monitorado, for coordenado pelo Estado. Por isso que nós estamos com a campanha que chama Campanha Popular A Água e Energia é Nossa. E para isso nós estamos propondo a criação da Empresa Brasileira de Água e Energia. Ou seja, uma empresa que teria o papel de nacionalização da produção de água e energia no país. O projeto de desenvolvimento de água e energia com esses milhares de microdestilaria passaria necessariamente pela Empresa Brasileira de Água e Energia. E para reforçar essa ideia, nós estamos buscando aquele sentimento, do passado, que foi o petróleo é nosso, que foi criado por Getúlio Vargas naquele momento, e resgatando a importância que tem o Estado com uma visão de soberania nacional, de nação brasileira, para bancar um projeto como esse. A Petrobras foi uma empresa que nasceu nas ruas, né? A Petrobras foi uma empresa que nasceu nas ruas e... Estudantes, militares, sindicalistas, trabalhadores, todos juntos. Né? E, na realidade, o que estava no projeto de Getúlio, do país, é que possibilitou o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, começou com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, Instituto Álcool do Açúcar, a Vale do Rio Doce. A Companhia Vale do Rio Doce, ou seja, foram instrumentos na mão do Estado que possibilitaram o desenvolvimento da economia nacional. Com esse espírito, com esse sentimento, com essa construção programática que nós estamos defendendo a criação da Empresa Brasileira de Água e Energia. Camila Moreno, com que diagnóstico nós podemos operar alternativas a partir de um debate que o presidente Lula tem feito? Para alguns críticos, descuidadamente, sobretudo porque no exterior faz apenas um chamado a que os capitais sejam aqui investidos, né, na produção do etanol, ou mesmo propõe alguns outros países onde nem sempre no modelo agrícola determinados países como Jamaica talvez não seja o caso de aproveitar essa mesma opção. Mas com quais diagnósticos nós deveremos trabalhar quando a discussão está ainda... O que tem de concreto é a enorme desnacionalização fundiária, né, com grandes bancos comprando terra para produzir etanol para exportação. Como é que nós devemos trabalhar, inclusive, nessa ótica de soberania alimentar e nacional? Bom, eu acho que a primeira ótica, o primeiro diagnóstico a se trabalhar não há um inimigo novo, né? A crise ambiental, tanto planetária quanto nacional, ela tem um vetor, que é o vetor do agronegócio. O agronegócio é o projeto hegemônico que está hoje sobre o território brasileiro e América Latina e que vem causando todos os conflitos socioambientais que hoje deram origem a movimentos sociais. Eles têm uma vinculação estrutural com o agronegócio. Então, a agroenergia, tal como ela vem se apresentando aqui, como o João Pedro bem expôs, né, ela é uma nova frente do agronegócio.
e ela tem esse componente das empresas transnacionais, sim, ela tem compra, arrendamento, sobretudo, de terras, tem fundos de investimento estrangeiro, mas ela tem um forte componente, inclusive, assim, muito ideológico, da nossa burguesia nacional. Essa burguesia absolutamente desvinculada de qualquer projeto popular e qualquer projeto de país. Então, também não vamos colocar todas as culpas e as responsabilidades desse processo, né, na mão de fora. Nós também temos que tomar as rédeas. Quanto a diagnósticos alternativos, quais seriam os cenários, esse é um momento muito importante de definição, principalmente de reflexão entre os setores populares. Essa conferência é extremamente oportuna, por abrir esse espaço que não está sendo discutido em lugar nenhum, que é, nós temos um projeto global, uma opção global pela agroenergia, porque as energias renováveis são várias matrizes, energia solar, diretamente, né, não transformada através da fotossíntese, a energia hidrelétrica, energia eólica e a agroenergia. Mas houve uma aposta massiva na agroenergia, né, por essa vinculação das três grandes, do setor automobilístico, das empresas do agro e das petroleiras. Mas, nessa aposta da agroenergia, o que vem acontecendo no Brasil... Agora eu perdi o fio da minha... Siga. E que os movimentos se esforçam em juntar é criar como defender a soberania alimentar e esse novo conceito que está sendo debatido, que é a soberania energética, sem que um seja agora se transforme numa contradição à outra. Então, ao mesmo tempo que é preciso, sim, criar alternativas locais de geração de energia a partir da biomassa, como são as experiências de microdestilarias e que tem com óleos vegetais, isso não pode se antepor, se colocar como mais importante a uma luta anterior, que é a soberania alimentar. E a soberania alimentar em si, ela já engendra a lógica da soberania energética, porque ela é pela localização dos mercados alimentares. E o João Pedro mencionou o fato da quantidade de transporte de combustível, envolvido no transporte individual. Mas a própria FAO, num relatório bem recente, apontou uma metodologia muito inovadora de calcular a quantidade de combustível gasto em toda a circulação global de mercadorias do agronegócio. Então, se nós começarmos a pensar em todas as cadeias, em toda a energia que está por trás, desde navios sojeiros, graneleiros que se movem com diesel, todos os fretes refrigerados das carnes, dos lácteos, todo o transporte, inclusive de aviões, que é feito de commodities agrícolas para tirar a autonomia dos mercados locais e ao mesmo tempo integrá-los, aí a quantidade de energia ela é brutal. E qual é a diferença desse argumento, que os ambientalistas vêm enfatizando muito, né, pensar a lógica do sistema, é que no automóvel individual se dá uma alternativa estilo Al Gore, né? Você pode comprar um carro flex, você consumidor, você que tem um carro individual, e você pode escolher. No sistema agroalimentar não existe escolha, porque ele é todo controlado, ele é a cadeia mais controlada das transnacionais. Então, nós temos que pensar como conjugar esses dois argumentos, porque o argumento do transporte individual, ele é o argumento da cidadania do norte, dos países desenvolvidos. Nós, muito mais que condutores de carro, embora nós tenhamos como o Brasil, né, acho que é a 6ª frota do mundo de automóveis individuais, nós temos todo o transporte, assim, o grosso do transporte de mercadorias agrícolas feito por rodoviária, por caminhões, né, que estão queimando diesel. Então, pensar nesse momento como combinar, como juntar esses dois argumentos e como combinar a soberania alimentar, que já é uma luta que vem de 10 anos dos movimentos sociais e que cada vez mais o movimento ambientalista aposta nesse conceito político, com uma soberania energética integral e que reverta essas lógicas de dependência. Helena Iono, como é que é possível tratar a questão de uma nova modalidade energética sem que ela seja antagônica a uma necessária e indispensável soberania alimentar? Ou seja, será que são inevitavelmente e irremediavelmente antagônicos ou poderá haver algum tipo de coordenação entre as duas coisas? Um modelo de transformação e aproveitamento da energia renovável para reforçar a soberania energética. É possível isso ou a contradição é insolúvel? Não, é perfeitamente possível, é necessária, sobretudo se nós
tivermos um projeto de desenvolvimento energético no país que se apoie justamente na pequena e média agricultura familiar. As experiências que nós temos aqui no Brasil, assim, um pequeno exemplo, a microusina de Marcelo Guimarães, lá em Minas Gerais, é um exemplo de como é possível, através de uma pequena propriedade rural, uma microusina, você produzir energia álcool, né? Com 2 hectares de terra você pode produzir pelo menos 200 litros de álcool por dia e ao mesmo tempo você pode produzir gado, né? Manter 80 cabeças de gado, produzir leite, produzir queijo, manter inclusive uma mão de obra, emprego, etc., numa pequena propriedade familiar, né? Quer dizer, há isso, mas além de tudo, outros tipos de produção, de exploração energética, através do que o João Pedro falava, pinhão manso, mandioca, outro tipo de cultivo que é atinente à pequena agricultura familiar, a poliprodução, policultura, que permite produzir, né, tecnologia, permite produzir álcool, energia e, ao mesmo tempo, produzir alimentos. Então, justamente, esse é um momento histórico, é uma oportunidade que nós não podemos perder de fazer com que a agricultura familiar possa efetivamente ser o gestor, né? O produtor dessa combinação. Quer dizer, mas para isso é preciso haver o Estado, porque não é possível haver uma produção de pequenos agricultores sem a participação do Estado que assegure a compra, preços, distribuição, né? E uma planificação global. Quer dizer, o problema da agroenergia é dentro de um projeto de planificação e de produção e desenvolvimento para as comunidades, né? De um desenvolvimento endógeno para as comunidades. Então, por exemplo, além de alimentos, nós vamos favorecer o emprego, né? Então, quem é que vai construir essas micro-usinas? Nós vamos necessitar de mão de obra metalúrgica, né? de operários das cidades para construir isso. Então, é um projeto de unificação e de desenvolvimento, que o próprio MST, eu acho que no Congresso, se eu entendi bem, tem um projeto de reforma agrária que é muito mais amplo hoje, que não é só um problema de ocupação de terras, que é também basicamente isso, de terras improdutivas, etc., né? Mas também de haver um projeto global. Então, a questão da agroenergia para favorecer o conjunto da sociedade. Só o Estado é que pode planificar e permitir esse desenvolvimento onde entre a produção de energia e alimentos não haja uma contradição. Não é um problema de tipo de produto, se é milho, se é cana-de-açúcar, só isso. É um problema que é forma de produção. Então, esse é o momento onde os movimentos sociais podem se unir a toda essa camada de forças que eu acho que estão no país, que são nacionalistas também. O Brasil tem uma tradição nacionalista, a América Latina tem uma tradição, inclusive em setores militares. Outro dia mesmo saiu uma entrevista de um militar que é o General Barros Monteiro, né, que está no Ministério da Defesa, que ele diz assim, é preciso ter um projeto de defesa da soberania e do país, defesa estratégica, militar, né, que a Amazônia não pode ser defendida por ONGs. A Amazônia deve ser defendida militarmente pelo Exército Brasileiro. Inclusive, todas as riquezas mas nacionais... também por um projeto de desenvolvimento da produção, ou seja, uma ocupação racional e lógica, né? Lógica do território. Um modelo de desenvolvimento que seja possível desenvolver economicamente a Amazônia. Né? Exato. Não a forma predatória hoje. Por isso que ele fala, inclusive, da bioenergia. Ele fala não só de desenvolver um projeto estratégico para assegurar um problema de território, militar do território, mas fazer com que a bioenergia não seja usurpada pelos grandes grupos multinacionais. João, recentemente, conversando com investigadores em Cuba, eles contavam uma experiência muito interessante do Che Guevara. E o Che, como ministro da Indústria, ele montou um instituto de investigações
de derivados da cana. E contou vários, era obcecado pelo desenvolvimento tecnológico, né? E fazia várias experiências. E no discurso de fundação desse instituto, ele disse, era um crítico da monocultura, né? Obviamente da cana, propunha a substituição gradual, porque uma coisa secular você não transforma de um dia para o outro. Foi o problema que também haverá no Brasil quando houver um modelo de transformação maior. O que vem há 4 séculos não muda do dia para a noite também. Mas ele dizia o seguinte, nesse novo modelo o açúcar deve ser apenas um dos subprodutos da cana. E pensava em vários outros, inclusive medicamentos. O PPG, um medicamento largamente utilizado em Cuba e internacionalmente, né? Muito bom para problemas cardíacos, todo, é um derivado da cana. Esse pensamento contrário à monocultura, mas visando também que o açúcar, que hoje nem vale mais a pena para Cuba produzir açúcar, tanto é que desmantelaram-se 50% dos engenhos, né, porque não vale mais a pena produzir açúcar, o preço está lá embaixo. No entanto, há ainda, de certa forma, problemas energéticos, né, que Cuba ainda se defronta com eles, né? O que esse pensamento do Che, esse exemplo, suscita para a nossa reflexão atual? Eu acho que o pensamento do Che ele é atual porque ele, inclusive, ele incorpora uma tradição dos povos da América Latina que vem desde a sua luta contra o colonialismo, desde Bolívar, de José Martí, e que tem como base do pensamento de que um povo somente será livre se ele conseguir, em primeiro lugar, produzir os seus próprios alimentos. Então, a soberania alimentar é fundamento para um povo ser livre. Povo que depende de comprar alimentos de outro, já não é livre. Segundo princípio, é que o povo tem que dominar os conhecimentos científicos para, com os conhecimentos científicos, interagir com a natureza e resolver os seus problemas. Então, nós não podemos ficar dependendo da tecnologia de outro povo. Que tecnologia, o que é? É conhecimento científico aplicado para uma solução prática. Uma técnica é o conhecimento com a técnica. Bem, então, se você desenvolve pesquisas para potencializar tudo que um vegetal pode dar, imagine o potencial de soluções que há na Amazônia, com toda a sua biodiversidade, para os problemas do povo e não para o lucro das multinacionais, como os laboratórios querem. Então, o pensamento do Che, do Martí e de toda a tradição civilizatória é essa. O povo tem que ter conhecimentos para, interagindo com a natureza, criar tecnologias que resolvam os seus problemas, como humanidade. E, terceiro ponto, é a soberania energética. Ou seja, o povo precisa se locomover, o povo precisa de energia para fazer esse copo, o povo precisa de energia para transportar água. Bom, como é que a sociedade vai resolver o problema de energia? Não, tu tem que ter conhecimento e tem que usar os recursos naturais que há na sociedade. Qual é o embate? Alguns são esgotáveis, são finitos. Sim, então, se você sabe que tu não pode contar com petróleo, tem que usar outro. Se você sabe que não pode contar mais com pinheiro, porque tem que preservá-lo, você tem que usar outros. Não é? Mas preservando a natureza. O que está em jogo hoje é que por trás da disputa do combustível de origem vegetal, nós estamos disputando uma proposta para a sociedade. Porque o que os capitalistas dos Estados Unidos, por que o Jorge Soros vem aqui e compra 3 usinas? Uma em Minas Gerais, 2 no Mato Grosso do Sul. Por que a Cargill acaba de comprar a maior usina de cana, a Cevasa, em Patrocínio Paulista, em São Paulo? Porque o capital internacional quer justamente impor o seu modelo para recolonizar o Brasil, usar os nossos recursos naturais, dar um pontapé na bunda do povo brasileiro e dos nossos problemas, usa essa riqueza para produzir etanol, que é o que eles precisam, e levam para fora. Mesmo eu vejo declarações até do nosso presidente se iludindo que aumentando as exportações de etanol vai aumentar a riqueza. Quem que vai ganhar dinheiro com a exportação do etanol? A Cargill, a Bunge, a Monsanto, a Shell. Os relatórios de remédio. As empresas, não é o povo brasileiro que vai ganhar. O povo brasileiro vai ficar desempregado, com a sua natureza depauperada, e vão ficar com a poluição
e com a agressão ao meio ambiente que gera essa produção na base da mecanização intensiva e do agrotóxico. Porque o agrotóxico tem que papel na agricultura? Ele substitui a mão de obra. Em vez de você capinar, bota veneno. Em vez de você fazer uma rotação de culturas que exige muita mão de obra, bota veneno. Mas aquele veneno não desaparece, não é biodegradável. Aquele veneno vai para o solo, vai para a água ou vai para o teu alimento. Vai para o sangue. Então, o que nós estamos disputando hoje é 2 projetos. Ou é o projeto do capital, ou é o projeto que interessa ao povo. Daí, nós reunimos nessa conferência, que começa hoje à noite, os ambientalistas, os movimentos sociais, os pesquisadores, as autoridades que têm responsabilidade para nós debater um projeto popular. Porque também é certo, não dá para nós imaginar que seja possível nós desenvolver um projeto de agroenergia popular e no resto da economia o neoliberalismo segue nadando de braçada. Ou seja, para implementar uma forma diferente de produzir energia, nós temos que derrotar o neoliberalismo. Que o neoliberalismo é, na essência, o projeto de dominação das empresas imperialistas e do grande capital internacional. Então, esse debate é muito importante e aproveito para convidar você que está em casa, vá lá no Teatro da Universidade Federal, durante segunda, terça e quarta nós vamos estar debatendo, é aberto ao público, você verá vários especialistas debatendo essas questões que estão sendo levantadas aqui, para nós construir um projeto nosso, do povo, senão nós vamos ficar à mercê da vontade do capital. Aproveito para lembrar que também a TV Paraná Educativo estará gravando uma série de debates nessa Conferência Nacional Popular da Agroenergia para democratizar a informação, como é a função necessariamente constitucional dos meios de comunicação, mas nem sempre cumprida por boa parte da nossa mídia, que apenas prefere um conteúdo mais alienante, comercial e consumista. O programa Brasil Nação vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouco nós voltamos a debater uma alternativa popular, soberana, democrática para a agroenergia. Até já. Ferreira Michu, farinheira do litoral. Se você conhece alguém que não foi alfabetizado, encaminhe a uma escola pública ou ligue 0800 41 6200. Vilamar Francisco Correia, Antônio da Silva, Ciro Dias. Programa Paraná Alfabetizado. Abigail Ferreira Michô. Presente. Alfabetização. Aprender para a vida. Programa Paraná Alfabetizado. Secretaria de Estado da Educação, Governo do Paraná. Brasil Alfabetizado. Governo Federal. O litoral do Paraná é natureza, história, gastronomia, folclore e belas praias. Mergulhe nessa onda. Viva todas essas emoções o ano inteiro. O Museu Oscar Niemeyer apresenta primeira mostra Museu da Solidariedade Salvador Allende. Turnê inédita do mais rico acervo chileno de arte moderna e contemporânea mundial. Vanguarda europeia, norte-americana e brasileira dos anos 60. Em Curitiba, de 31 de agosto a 25 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer. Quase sempre, o mosquito da dengue nasce na nossa própria casa. Por isso é tão importante você ajudar. Não deixe água parada, é aí que nasce o mosquito. Encha de areia os pratinhos dos vasos de planta. Mantenha tampada a caixa d'água e cuide para não juntar água nas calhas de casa. Jogue no lixo garrafas vazias, pneus velhos, latas e embalagens.
Se você ajudar, a dengue vai acabar. Governo do Paraná. Brasil Nação está de volta, debatendo um projeto nacional popular, soberano, democrático para o aproveitamento das energias renováveis, mas a partir de um evento que começa hoje aqui em Curitiba, a primeira Conferência Nacional Popular da Agroenergia. Temos aqui vários representantes de movimentos, linhas de pensamento que participam desse debate muito forte, que está aí pelos meios de comunicação, está nas ruas, né? Mas eu gostaria de perguntar agora ao Eduardo Dumont, que conhece bem aquela experiência lá do Marcelo Guimarães, já foi citada por ela, mas também a experiência que o Romário Rosseto, ele falou aqui num outro programa, lá de Palmeiras das Missões, lá no Rio Grande do Sul, né, onde se está fazendo também microdestilarias, né, exemplo do que o João Pedro citava, né, descentralizados e tal, que não afeta a produção de alimentos. Ou seja, é possível reservar uma parcela da terra, mas essa é uma discussão que às vezes é difícil de fazer, porque se dá a impressão que já há quase que uma totalidade de ocupação pela cana das terras cultiváveis. E parece que as estatísticas não mostram isso, né? Apenas 1% estariam, o que não significa que devemos ficar descansados, pelo contrário, o alarme está aceso, né? Como é que você entra nesse debate, Eduardo? Bom, na realidade nós estamos com uma possibilidade ímpar no Brasil e no mundo, desde que tenhamos consciência de que momento histórico nós estamos vivendo. Quando a gente fala em petróleo, a gente está falando em furar um poço, injetar gás, sair aquele óleo, levar para uma grande refinaria, processar aquilo, gasolina, querosene, e aí vai. Essa é a origem da matéria-prima, da gasolina, do petróleo. Quando nós estamos falando em biomassa, nós estamos falando que a nossa origem é o sol. Qualquer agricultor que tem um pedacinho de terra, ele pode produzir energia. Essa é a grande diferença que nós estamos vivendo na entrada desse século XXI. Para isso tem que ter política para que isso aconteça. Tem que ter terra. Qualquer um tem que ter pode... terra também. Sim, com certeza. Qualquer um pode ter, que tem um pedaço de terra, pode produzir energia. Essa é a grande novidade. Gostamos até de citar um exemplo da Alemanha, onde uma comunidade, ela pegou energia eólica, e desligou a tomada da empresa que fornecia energia para eles. Aí a empresa entrou com ação contra a comunidade. Depois de uns 10 anos, a comunidade ganhou, porque era a mesma coisa que virar e falar assim, você vai ter que pagar pelo vento. Então, é a mesma coisa também. Qualquer um, com tecnologia, com terra e com uma política correta, vai poder produzir energia. Essa é a defesa que nós fazemos. Ou seja, a biomassa é uma energia renovável, limpa, descentralizada, criadora de emprego e de renda. Pode ser ou não, né? Pode ser ou não. Essa também pode ser utilizado de forma concentrada. Como eu falava inicialmente, nós estamos disputando o modelo. Agora, todas as condições atuais no mundo nos colocam essas possibilidades, como nunca colocaram. Primeiro que nós estamos saindo da alienação energética, que já era para ter acontecido há muito mais tempo, porque nós importamos um modelo de utilização desde o início da Revolução Industrial baseado no petróleo e no carvão mineral, que são duas fontes extremamente poluentes. E, no entanto, nós, do país tropicais, temos possibilidades 1000. Mas foi imposto para nós um modelo que baseou no petróleo e no carvão mineral. Entretanto, a crise que se coloca agora, tanto ambiental como no fim do petróleo, nos coloca essa possibilidade. Então, nós temos que disputar um modelo onde a agricultura familiar tem um papel fundamental. Porque, na realidade, não há contradição entre produzir alimento e produzir energia na agricultura familiar. Se for monocultura, não. Porque a produção de energia, do agrocombustível, ele é complementar à energia, à produção de alimento.
Então, numa pequena propriedade, você tem 5 hectares, você vai cortar a cana, vai tirar dali cachaça, açúcar mascavo, álcool combustível, e vai ter vinhoto, vai ter o bagaço para alimentação do gado, vai ter o bagaço para fazer adubo orgânico. O vinhoto serve para quê? Adubo também? É fertilizante. É nitrogênio. E é aí que vem a grande vantagem da agricultura familiar. Esse é o novo ciclo que nós precisamos convencer a sociedade brasileira que precisa entrar. Por quê? Qual que é a crise da economia americana? A economia europeia do ponto de vista da agricultura. O petróleo não vai faltar, não é só porque está faltando para movimentar indústria e carros, não. Vai faltar na agricultura. Qual que é o elemento da agricultura? Ela é petrogenada. Ela é petrogenada. O que eles precisam? De nitrogênio. A agricultura familiar vai produzir os seus próprios insumos. A agricultura familiar já produz os seus próprios insumos. Tem um componente de autonomia descentralizada, de autossuficiência. De autossuficiência. Regional. Regional. Então, vamos dizer, aquela experiência que nós estamos falando do Marcelo Guimarães, ele produz parte do nitrogênio que ele precisa. E a crise da agricultura americana e europeia é a crise de falta de nitrogênio proveniente do petróleo. Então, por isso que eles estão fazendo essa loucura, que é utilizar o milho para poder produzir combustível. Inclusive, o balanço energético do milho é baixíssimo. Para cada unidade de energia, você produz 1,2 de energia do álcool. A cana produz, para cada um você produz 8,9. A batata doce é mais produtiva que a cana. Mais produtiva, sim, mais produtiva do que a cana. A torta da batata doce para produzir álcool, né? Na realidade é o seguinte, se houver, e aí é o chamado que a gente faz ao governo brasileiro, que está empolgado com essa questão de agroenergia, que ele tem na mão a grande possibilidade, se adotar um modelo baseado na agricultura familiar, em desenvolver um projeto de ciclo, ciclo que você dá sustentabilidade por dezenas e dezenas de anos. Porque com esse modelo que está aí, nós vamos esgotar as nossas terras, nós vamos poluir os nossos rios, nós vamos poluir o lençol freático. Ou seja, daqui a alguns anos, nós vamos estar com uma crise tremenda do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista de concentração de renda. Talvez não demore nem tanto, porque, segundo estatísticas aí de alguns economistas, se o Brasil crescesse, né, aquilo que pode crescer, imediatamente já vem uma crise de abastecimento, não só do ponto de vista de energia elétrica, mas também do petróleo, já que a ANP continua fazendo leilões para entregar o petróleo às multinacionais. Mas, Camila, nesse ponto de vista, como é que nós podemos chegar ao governo, para que o governo se abra melhor para essa discussão? Ou seja, até o momento, e esse balanço nem sempre é feito de maneira muito clara, 85% do que hoje se convencionou chamar de biodiesel, talvez o nome não seja o mais apropriado, está nas mãos de grandes produtores de soja e de uma única empresa. Aliás, uma única empresa ganhou quase a totalidade dos leilões feitos pela ANP, né, para a área de biodiesel. Uma única empresa, ou seja, já se reproduz novamente um cartel, um monopólio. Sem esquecer o seguinte, no BNDES, os projetos que estão lá em exame, a maior parte deles são destinados para a produção de etanol, são destinados a empresas estrangeiras. Ou seja, há um processo de desnacionalização em curso, sem que o governo associe ao seu discurso de etanol, da energia do futuro, o componente de defender a agricultura familiar. Mas como é que nós chegamos até o governo sensibilizado? A pergunta para mim é difícil, porque eu represento, sou uma pesquisadora de uma organização não governamental que trabalha próximo aos movimentos sociais, mas chegar ao governo é tarefa dos movimentos sociais organizados e da sociedade organizada muito fortemente nesse momento. Eu acho que se eu pudesse dar sugestões, assim, isso me alimentando dos debates dos movimentos, né, principalmente da Via Campesina, que nós acompanhamos bem de perto, é que, num marco muito mais geral, o que está sendo disputado, tanto primeira, segunda, terceira geração de agroenergia, seja floresta energética, seja etanol, seja biodiesel, é que a competição terra agriculturável e água. E essa terra tem que estar numa faixa de território tropical.
Ou seja, é uma disputa que não é disputa, porque ela está bem definida territorialmente, geograficamente, onde ela se dá. E o que acontece? Essa terra agriculturável, tropical e essa água, né, ela é o recurso fundamental para o direito à alimentação, não só do Brasil, como, né, de todos os povos que dependem da terra para morar em cima e para produzir seu alimento. Então, como que uma política de Estado, como está sendo feita hoje, de promoção da agroenergia, tanto nacional como externamente, ela não coloca para a sociedade um amplo debate sobre o que fazer com a terra? É que nós já naturalizamos tanto essa ideia da terra como propriedade privada, que simplesmente a política agrícola do país é a soma de um latifundiário com outro, e como isso é negociado dentro do nosso Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, futuramente, imagino, e do agro, né, que vai ser o Ministério do Agronegócio e da Agroenergia, se deixarmos assim, né, do jeito que corre, e por onde vem sendo decididas as coisas. Como reverter esse curso? Como corrigir Como reverter esse curso? Então, primeiro, colocar, assim, enfatizando de novo a soberania alimentar, que a produção agrícola ela é, sim, uma questão de Estado para ser debatida publicamente. Ela não pode ser uma decisão de produtores individuais só porque eles têm a posse da terra, porque a terra, né, existem ideologias aí em disputa quanto à terra. Essa promoção, como tu estava dizendo assim, que o governo está fazendo, como ele poderia levar em conta a agricultura familiar? Eu acho que nós temos claro, eu tentei colocar isso como assim, a introdução da minha outra intervenção, é que não existe conciliação entre o agronegócio e a agricultura familiar, ponto. Isso nós já temos bastante claro. Nós estamos no segundo mandato do governo Lula. Nós temos visto o que representa o agronegócio no Brasil, devastação social e ambiental. E são dois projetos tecnológicos e produtivos e de poder sobre os territórios inconciliáveis. Inconciliáveis. Então, não podemos nos deixar cair nesse momento na contradição de achar que o agronegócio vai produzir para exportação. Mesmo o agronegócio nacional e nacionalista vai produzir para a agroexportação e que os pequenos vão produzir para o mercado interno. Eu acho que se trata de radicalizar os setores que são realmente populares e que estão comprometidos com um projeto de país, né, em respeito ao povo que conforma esse país, e não aceitar esse tipo de trampa, né, esse tipo de enganação. Eu acho que chegar ao governo e dizer ou essa agroenergia vai ser produzida, inserida num marco muito maior de reforma agrária integral, de respeito à soberania alimentar, de localização dos mercados, ou nós vamos necessariamente cair na lógica, como tu bem apontaste, né, posso falar o nome da empresa que comprou, Brasil Ecodiesel, né, que está, e o agronegócio da soja que vem vendendo, na verdade, toda o óleo, né, que está sendo comprado pelo governo para o biodiesel. Só para concluir, não quero tomar o tempo das outras contribuições, é importante que o telespectador ou a pessoa que está tentando compreender o que se passa, porque isso tudo, essa grande febre dos agrocombustíveis, da agroenergia, ela se passa também completamente à margem, né, de um debate mais amplo, né? Com a sociedade. É que esse mercado que se abriu de agroenergia, ele é um mercado compulsório e criado pelos estados. Não é um mercado que se criou da lógica do mercado. O Brasil, assim como os outros países, criaram leis, né? No Brasil foi em final de 2005, a lei que determina a mistura obrigatória. Só quem tem esse poder é o Estado. Então, se o Estado conseguiu construir uma demanda obrigatória, ele tem que ser responsável também por colocar outras ações de Estado que seriam a sua correspondência, ou seja, como que o mercado, o Estado resolve mitigar o problema do aquecimento global e do final do petróleo com uma medida unilateral dessa. Não, nós vamos criar agora uma adição compulsória de agroenergia. Isso deveria ter uma contrapartida, que é um total redesenho do transporte público, do transporte privado, das vias, enfim, de uma série de outras coisas. Então, só para pontuar aqui que mais que nunca precisamos debater muito com a sociedade, como vai ser feito a partir de hoje à noite nessa conferência, porque as questões elas não caem numa lógica reducionista, elas envolvem muitos temas, é muito complicado, né? Inclusive na universidade isso não está sendo francamente debatido, a gente tem o setor do agronegócio vendo isso como um negócio, mas poucas pessoas estão realmente se juntando aos movimentos sociais para tentar entender esse processo amplo. A nossa universidade padecendo da chamada alienação energética, né? Ela nunca chega no debate. Nem reconhece que, por exemplo, no século XVIII, o Rio de Janeiro era iluminado por Pinhão Manso. Século XVIII. E na guerra aqui se fizeram experiências de carro movidos a álcool, né?
Aliás, hidrogênio, carvão. Quando Vargas criou o Instituto do Açúcar e do Álcool, colocou lá como presidente Barbosa, meu sobrinho. E ali se pensava no álcool como combustível. Do açúcar e do álcool, veja o nome. Che Guevara criou depois o Instituto de Investigações derivadas da... Em 1932 o Getúlio já falava em misturar o álcool na gasolina. Exatamente. Mas, Helena, nós temos aqui vamos analisar um pouco o discurso que o presidente Lula tem feito. Que ele fala de que o etanol, a energia renovável, o etanol é uma delas, será o futuro. É inevitável, né? Nós temos que pensar porque nós não podemos escolher o petróleo estar num processo descendente, além de gerar guerra, gerar tudo isso que está gerando aí, né, na forma concentrada, que tem tensões, guerras, golpe de Estado, né, o Chaves, o Diga, né, ele que nacionalizou e está recuperando toda a produção do petróleo para o bem do povo da Venezuela, é uma experiência muito importante a fazer. Mas de que maneira esse discurso do presidente Lula precisaria incorporar determinados componentes ou uma política, né? Porque quanto mais se fala com certo ufanismo que o Brasil poderá ser o campeão da produção, hoje, por exemplo, o Brasil não produz 1% do biodiesel que é feito na Alemanha. A Alemanha não tem sol, é quase sem sol, a maior parte do tempo nem sol tem. E lá se produz, né? O Brasil não produz 1%. Quer dizer, o que está faltando na política do governo? Quais são os componentes, além daquilo que você já disse, de criação de uma empresa pública para estender as ações? Não basta uma ação unilateral, tem que ser muito maior a participação do Estado. O que você intervém nessa... Exatamente. Quer dizer, o Lula pode dizer, e tem razão, dizer que o etanol pode ser a solução, mas depende. Depende de como você vai utilizar e produzir esse etanol. Se não se mudar radicalmente o projeto e se não se romper com esse esquema, como todos já falaram, de dependência, né, aos grandes grupos, de venda de terras, as multinacionais, inclusive não se mudar a legislação da venda de terras, porque isso aí por um decreto, ou não sei, por uma medida, de alguma forma... Atualmente a legislação permite a desnacionalização. Exato. O INCRA está até fazendo um levantamento junto com a AGU, né, a Advocacia Geral da União, e chegar à conclusão. Essa é uma questão de soberania nacional, mas no momento é possível, é perfeitamente legal. Menos em área de fronteira. Exatamente. Então, quer dizer, nesse ponto também a legislação tem que mudar. Então, esse é um aspecto, não só a questão da participação do Estado para programar a produção da agroenergia em função da pequena e média agricultura, mas também algumas leis, algumas legislações que impeçam esse presente, né, que se está dando para os grandes grupos, os grandes multinacionais e comprar terra a preço de banana, né? Então, aquele negócio do selinho lá não está funcionando, e não porque tá funcionando. Só o grande negócio que está entrando no biodiesel, o pequeno está ficando... Exatamente. Inclusive, mesmo em termos de Estado, participação do Estado, muitos poderão dizer assim, bom, mas a Petrobras, existe a Petrobras que está também comprando biodiesel, assim, das cooperativas, etc., né? O que é interessante, de toda forma, mas nós temos que ver qual é a participação que existe dentro da Petrobras de setores que também estão vinculados a certos acionistas internacionais e que, de toda forma, não existe um favorecimento. Acho que o Eduardo pode explicar mais do ponto de vista técnico, né? Um favorecimento completo e total para a pequena e média agricultura, nessa aquisição desses produtos do biodiesel. Por isso que nós defendemos uma participação e um instrumento do Estado que seja exclusivo para as energias renováveis e para a agroenergia, que tenha não só uma competência técnica, engenheiros, agrônomos ou técnicos que estudem especificamente o problema da produção da agroenergia, etc., mas que também esteja dentro de um projeto mais amplo, global, de desenvolvimento do país e de colocar a agroenergia em função dos interesses da população. Então, não é um problema só de que o pequeno agricultor tenha um escoamento da sua produção
né, vai para a Petrobras, mas que tenha garantias de preços que sejam favoráveis, né, distribuição, um organismo de distribuição do Estado que favoreça preços convenientes e que, inclusive, possa criar uma situação que, de toda forma, vai impedir um desenvolvimento assim monopolístico do agronegócio. Como ela dizia bem, quer dizer, não adianta também só a gente favorecer a pequena e média agricultura se o agronegócio paralelamente continua. Quer dizer, não é um problema de vamos fazer uma política para eles e deixar o agronegócio ali. Então, se houver uma política de Estado mais específica para estabelecer preços, comercialização, compra, controle de selos, né, dos selos da produção e, ao mesmo tempo, favorecer com que parte dessa produção da pequena e média agricultura que o Estado compra, seja também para exportação. Não é só o agronegócio que vai destinar para exportação, né? Além de tudo, haver um projeto de governo, né, aí é um projeto para um governo mais avançado, talvez tipo Chaves, né, um Estado revolucionário, né, de ter um projeto, inclusive, para priorizar o transporte coletivo, ao invés das indústrias, da produção do automóvel privado. Mas enquanto isso não existe, quer dizer, isso está dentro de uma perspectiva, então é preciso colocar um projeto que permita que o pequeno e médio agricultor participe de um tipo de produção onde realmente ele possa assegurar a sua produção para a exportação e, ao mesmo tempo, um projeto que não seja exclusivamente exportacionista. Primeiro, nós vamos privilegiar o desenvolvimento interno da pequena agricultura, né? Quer dizer, eu não sei se me expliquei bem, eu acho que o Eduardo tem mais elementos para explicar do ponto de vista técnico, né? Bom, no próximo bloco, uma coisa que nós precisamos discutir a partir de uma menção, a questão da destinação desse combustível, né? Ele pode ser visando o alto consumo, abastecimento local e apenas, se houver excedentes, haver a exportação, até porque se criou aqui no estado do Paraná o primeiro terminal público, né, de exportação de álcool, né, de abastecimento, que foi criado essa semana, que essa é uma discussão muito interessante, mas como que isso precisa englobar a participação efetiva de modelos de desenvolvimento e desconcentração agrária, reforma agrária, portanto, e outros elementos que estamos aqui debatendo. Vale registrar o seguinte: se não houver uma mudança no modelo de desenvolvimento, o que poderá acontecer? Um novo processo de concentração, a remessa de dividendos e lucros, tal como já está acontecendo hoje, triplicada para o exterior, a partir dos grandes lucros, do pequeno crescimento, magro crescimento econômico que nós registramos ainda, mas isso aumentou sobremaneira os lucros remetidos para o exterior, ou seja, o processo de desnacionalização da economia brasileira poderá acompanhar se não houver mudança de modelo. Mas vamos fazer uma pequena pausa aqui. No último bloco, no próximo bloco, nós faremos esse outro exame das questões, né? Produção para autoabastecimento interno, para mudar a matriz energética brasileira, o que pode vir a ser exportado, qual é a relação que devemos ter com o mercado internacional. Brasil Nação debatendo um projeto nacional popular para a agroenergia. Voltamos já já. A vida é feita de escolhas. E a vontade de melhorar faz você optar sempre. Por isso, o gás natural Compagás é mais que uma opção de energia. É liberdade de escolha para indústrias, comércios, veículos e residências. Você decide para onde quer ir. O importante é poder optar e escolher o melhor. Gás natural Compagás. Escolha inteligente. Deve ser muito legal ajudar alguém a enxergar o mar, um pôr do sol, o sorriso de uma criança pela primeira vez. Deve ser uma experiência muito gratificante poder salvar a vida de uma pessoa que está num leito de hospital precisando de ajuda. E é isso que eu quero. Eu quero doar os meus órgãos. Afinal, quando eu morrer, eu não vou mais precisar deles. Mas alguém vai.
Você não sabe quem é esse doador. A família dele também não. Se quer doar seus órgãos, avise seus familiares. Emater apresenta os bons negócios da agricultura familiar. No Paraná, a sericicultura é uma das principais alternativas para as pequenas propriedades rurais, contribuindo para a melhoria da renda das famílias e na permanência do homem no campo. A criação do bicho da seda é uma atividade economicamente viável, socialmente justa e ecologicamente correta. As lagartas se alimentam das folhas das amoreiras, que devem ter suas ramas cortadas pela manhã e ao final da tarde, sendo armazenadas ainda frescas em local apropriado, para servirem de trato para a criação, até quando elas estiverem prontas para subirem nos bosques e iniciarem os casulos, que depois de formados, podem conter até 1.800 metros de fio de seda por unidade. A sericicultura hoje significa o meu trabalho, né? A minha sustentação da minha família. A Emater apresentou os bons negócios da agricultura familiar. Programa DOC TV, onde o olhar é o início da realidade. Dia 28 de outubro estreia Raimunda, a Quebradeira. A luta pelos direitos trabalhistas das quebradeiras de coco na região norte do país, a partir da história de vida de Raimunda, uma das líderes do movimento. Estreia domingo, dia 28 de outubro, às 11 da noite. DOC TV, olhares imaginando um Brasil. Brasil Nação debatendo um projeto nacional popular e democrático para a agroenergia, tema de uma conferência que começa hoje aqui em Curitiba, convocada pelos movimentos sociais, organizações não governamentais e com o apoio e patrocínio do governo do estado do Paraná. João Pedro, nós temos sempre na colocação de mudança de um modelo, que está aqui todo o tempo permeado nesse debate aqui, a necessidade de também discutir alguns quesitos muito importantes. Se o produtor pequeno não participar de todo o processo da produção desse agrocombustível, isso já é um grande problema. Mas como fazer um processo de autoabastecimento, de garantia de preço, de formação de estoque, se o Estado não intervier globalmente? E até mesmo para ver se houver excedente, permitir que haja alguma exportação. Como é que você coloca o problema da exportação nesse caso? Bem, nós temos discutido na Via Campesina e, de certa forma, concordamos com o que o Eduardo defendeu, de que, primeiro, tem que combinar um projeto de desenvolvimento nacional, para você ver os recursos naturais para atender as necessidades do povo e não do lucro. E isso nós estamos num grande vácuo, né? No Brasil, o neoliberalismo está nadando de braçadas e a sociedade brasileira, através das suas formas de organização, seja na universidade, que você já citou, seja nos partidos e seja nos meios de comunicação social, ninguém está debatendo um projeto para o Brasil. Então, felicito até, eu acho que o teu programa deve ser dos únicos da televisão brasileira, que toda semana pauta um Brasil para a sua nação, ou seja, para o seu povo. Porque a lógica de mercado, que permeia os investimentos, que permeia a energia, é uma lógica para dar lucro. Lucro para quem? Para cada vez menos empresas. Então, esse é o primeiro ponto que a sociedade brasileira precisa ter um sacudidão para que ela volte a discutir um projeto para o país. No tema específico da energia, então, nós precisamos ter uma empresa estatal pública, da qual a sociedade participe, que normatize, dê regras para o uso desses recursos naturais, terra, água, produção, para produzir energia de uma forma equilibrada, de acordo com aquele projeto de desenvolvimento nacional, que distribua renda e fixe o homem no campo. Não é? E nisso é fundamental separar da Petrobras. Não é que nós somos contra a Petrobras. Claro que a Petrobras, o Fernando Henrique já cometeu uma grande sacanagem, usando a terminologia popular, que já foi dito, 60% das ações com direito ao lucro já são privadas. E a lógica que permeia lá dentro da Petrobras é a lógica de mercado, dá lucro.
Então, nós temos que tirar da Petrobras essa prerrogativa, porque quando ela vai produzir ou comprar o álcool ou o óleo vegetal para virar biodiesel, ela vai com essa lógica de mercado, de dar lucro, e não com a lógica de preservar. Bem, o terceiro tema que nós vamos debater na conferência e que é preciso, né, que toda a sociedade se envolva, é que essa forma de produzir na base do agronegócio, na base do monocultivo, é uma forma predadora que vai gerar consequências graves nos alimentos, no aumento do preço e na qualidade dos alimentos. Porque o agronegócio só se sustenta em grande escala porque ele usa agrotóxico. Agrotóxico é veneno. E veneno não desaparece. Ou vai para a água, ou vai para o solo, ou vai para o que você come. E, portanto, a sociedade tem que se dar conta disso. O Brasil, com o programa do etanol, as empresas de agrotóxicos estão soltando foguetes. E eu estive num debate na Anvisa semana passada, os médicos da Anvisa denunciaram alarmados. O Brasil, em 2010, vai ser o país do mundo que vai consumir mais venenos na agricultura. Ou seja, os venenos vão ir para os alimentos que você que está em casa vai comer. Depois eles vão aparecer na forma de câncer, na forma de 1001 problemas de saúde, gerado por isso. E a forma de produção na monocultura, é aí que está o problema, é uma pena. Ô, Dulce, você que é assessor do Lula e você tem a obrigação de ler, dá umas aulinhas para ele, não pode continuar dizendo bobagem por aí. O problema da cana não é que a cana só ocupa 10% da agricultura, porque temos 60 milhões de hectares e a cana só ocupa 6 milhões de hectares. O problema da cana é a monocultura. Vá lá morar em Ribeirão Preto para ver o que está acontecendo. Já aumentou 2 graus a média do clima da cidade. O município de Ribeirão Preto é de propriedade de apenas 8 usinas. As doenças de pulmão na época da queima da cana matam dezenas de pessoas em São Paulo e lá em Ribeirão. Então, o problema não é quanta área a cana vai ocupar. O problema é a forma como se produz cana. E se ela continua sendo produzida na forma de monocultura, vai trazer consequências graves na terra, no meio ambiente, porque ela destrói toda a biodiversidade, no uso intensivo de agrotóxico, na expulsão da mão de obra. Eu já disse aqui num outro programa aqui com você, Ribeirão Preto devia ser um alerta para todos nós. Lá em Ribeirão Preto tem mais gente morando na cadeia do que morando no meio rural. É esse o tipo de sociedade que o agronegócio projeta. Mais cadeia. E é fácil entender. Ora, se o pobre não tem condições de melhorar a vida no interior, produzindo na policultura alimentos e energia, qual é a saída para o pobre no agronegócio? É vir para a cidade. Como na cidade não tem mais emprego, qual é a saída do pobre da cidade? Ou é a marginalidade, as drogas, ou é a cadeia. É isso que a sociedade capitalista reserva para o pobre. Então, eu espero que essas contradições que estão aflorando da forma de produzir energia pelo agronegócio e sob o controle das empresas transnacionais motivem a sociedade brasileira. Motivem, inclusive, as nossas Forças Armadas. Atenção, Exército Brasileiro, acorde! Vocês não são defensores da nossa soberania? Pois aí a soberania está indo pelos dedos, com essas empresas multinacionais comprando nossas terras na região de fronteira do Mato Grosso do Sul. A Stora Enso, que a Camila conhece bem, comprou 56 mil hectares das terras do Pampa Gaúcho na fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Cadê o Exército? O Exército não é para proteger a soberania? Então eu espero que esses fatos públicos e notórios comecem a sensibilizar a população brasileira para nós gerar debate na universidade, em conferências como essa, gere um clima de ideias na sociedade, que nós possamos, então, construir um outro projeto alternativo a esse que está aí. Esse que está aí do neoliberalismo, das multinacionais, pode esquecer, seu Lula, isso não serve para nada, isso só vai criar pobreza. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento nacional que ajude a organizar a produção da economia brasileira para resolver os problemas do povo. E disse bem o Eduardo,
Nós podemos ter a chance de, na produção de energia, fazê-lo de uma forma que traga desenvolvimento e distribuição de renda. Ou será barbárie, porque vai expulsar muito mais gente do campo, vai agredir o meio ambiente e vai gerar só lucro para meia dúzia de empresas que já tem nome e endereço. Jorge Soros, Cargill, Monsanto, etc. Ou seja, pode ser a nossa libertação ou pode ser a nossa escravização definitiva, né? Se não houver uma barreira que impeça esse processo de desnacionalização e cartelização. Mas eu gostaria de saber do Eduardo, nessa linha que o João Pedro falava, sobre a construção de uma empresa pública, estatal, né, da agroenergia, para criar as regras, para alavancar a produção, para apoiar a agricultura familiar. Aliás, como um prefeito lá de Angetuba, prefeito do PMDB, do Angatuba, lá em São Paulo, já fez, inclusive com o município, né, a prefeitura, ou seja, o apoio do Estado, criando uma usina do município apoiando os pequenos produtores daquela região que está sendo muito bem sucedido. Mas aí eu lembro alguma coisa da nossa história, Eduardo. Brizola, quando era governador do Rio Grande do Sul, no início da década de 60, ele criou uma empresa. É claro que isso se perdeu depois do tempo, uma empresa de produção de agroenergia. Mas isso são exemplos que estão por aí. Se quisermos ter algum tipo de soberania na área mineral, foi criada a Vale do Rio Doce, lá atrás, por Getúlio Vargas. Tanto é que hoje estamos tentando recuperá-la novamente para o povo brasileiro. Mas como conduzir esse debate sobre a necessária criação de uma empresa pública estatal de agroenergia, sendo que o nível de debate político, mesmo que o PT tenha apoiado no seu Congresso uma moção em favor de uma agroenergia nossa, de uma empresa pública, esse debate ainda, salvo exceções como essa desse programa e dessa conferência, né, popular, nacional e popular de agroenergia, o debate ainda está muito amortecido se comparado com a devastadora ocupação da área produtiva pelas multinacionais. Como conduzir o debate? Bom, mais uma vez a história nos coloca desafios importantes e esse momento que nós estamos vivendo, ele é muito favorável para que a gente possa emplacar essa ideia. Por que tu acha que é favorável? Pelo seguinte, primeiro que o neoliberalismo demonstrou que é incapaz de desenvolver os países da América Latina. Então, a década de 90 é uma década da economia perdida, década perdida, ou seja, em todos os países da América Latina, o neoliberalismo foi incapaz de desenvolver o país e tirar o povo da miséria. Segundo lugar, que o movimento para se contrapor a isso já está aparecendo na América Latina, ou seja, quando o Hugo Chávez detém o controle do petróleo, quando o Evo Morales detém o controle do petróleo, o Rafael Correia também detém o controle do petróleo, quando o Putin vai e reestatiza a Gazprom, está dizendo o seguinte, olha, os setores estratégicos da economia têm que estar na mão do Estado. Esse é o recado que nós estamos recebendo do mundo inteiro, que precisa ser utilizado pelo governo brasileiro também. Precisa aprender com isso no mundo. Não há desenvolvimento se não há intervenção do Estado. Isso está bem claro. Então, isso é um fator favorável para nós. Outro fator favorável, eu acho que alguns sinais a gente precisa potencializar para dizer, ó, governo Lula, você precisa discutir esse projeto que nós estamos falando aqui da empresa brasileira, com um projeto baseado na agricultura familiar, na reforma agrária, na descentralização, na distribuição de renda. Porque, vou citar um exemplo da própria Petrobras, com todo esse problema que tem de venda das ações, mas por uma decisão do governo de construir as plataformas no Brasil, gerou todo um ciclo de desenvolvimento no Rio de Janeiro. Pequena metalurgia passou a dar emprego, a montar as metalúrgicas em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, ou seja, por uma pequena decisão. Renasceu a indústria naval. Renasceu a indústria naval brasileira, que estava destruída pelo governo anterior. Outras medidas do governo
que a gente também tem que tomar como positiva para potencializar nossas ideias. A entrada na Telesul, eu acho que é um sinal positivo. A Petrosul é positivo. A questão da quebrar a patente dos remédios. Ou seja, são medidas que foram tomadas que vão sinalizando para nós que é possível ser muito mais audacioso do que o governo possa estar pensando que está sendo em termos de políticas para o país e políticas de desenvolvimento. Por isso que o João reforçou muito bem a ideia que nós precisamos discutir o projeto de desenvolvimento nacional para esse país. Não dá para a gente ficar também só discutindo políticas isoladas. Acreditamos que a primeira conferência popular sobre água e energia seja um instrumento poderoso de estimular toda essa discussão, não só em torno da água e energia, mas em torno de outras questões de desenvolvimento para o país. É o que aponta essa energia. Porque quando nós estamos falando em água e energia, agricultura familiar, ela estimula outras discussões, né? Camila colocou a questão que tipo de transporte que nós queremos, né? Então, assim, desencadeia toda uma outra discussão que nos favorece, e é isso que nós estamos querendo. Por que o BNDES tem que estar financiando transnacionais para produzir água e energia no país? Por que nós não podemos estar desenvolvendo um tremendo projeto, através da empresa brasileira de água e energia, desenvolvendo tecnologia? Porque por trás do álcool está a alquímica, está os plásticos degradáveis, por trás do biodiesel, da mamona, do pinhão manso, está a produção de outros produtos da resinoquímica que pode localmente trazer um tremendo desenvolvimento para aquele município. Então, essa que é a questão que nós queremos estar discutindo com o governo. Tornando desnecessário essa mensagem nossa petróleo importado, os adubos petrogenados, isso tudo supera. Ou seja, o ganho ambiental é enorme. E a humanidade, ela está madura para discutir essas questões neste nível que nós estamos colocando. Porque a humanidade está apavorada com o efeito estufa. A humanidade está apavorada com a miséria. Então, o mundo hoje, do ponto de vista de consciência, ele amadurece, porque ele está vivendo na própria pele a destruição de um modelo concentrador de renda e contra o meio ambiente. Agora, é preciso, para que essa consciência se transforme numa ação, que haja instrumentos para que essa discussão, essas ideias sejam desenvolvidas, sejam amadurecidas e transformadas em políticas públicas. Não dá para esperar que o mercado vai resolver esses problemas. Ao contrário, o mercado tende a agravar cada vez mais esses problemas. E concentrar. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria apenas de pedir uma pequena despedida de cada um, telegráfica, muito telegráfica, lamentavelmente. Se acreditam, se acham necessário, se podemos fazer, se conseguiremos fazer uma espécie de uma campanha do tipo do Petróleo é Nosso, né, que foi feita lá atrás, que gerou a Petrobras, que nasceu das ruas, para agora uma campanha que seja agroenergia nossa. Camila, o que você acha, telegraficamente? Eu vou fazer uma provocação telegráfica também. Assim como nós temos a oportunidade, e acho que o mote dessa campanha é que nós somos o país do sol, né, e podemos transformar essa biomassa, se o continente, o país Brasil e o continente do sol, condenou a América Latina à exploração e à submissão colonial por 500 anos. Então, também não vamos sair pensando que essa localização privilegiada é uma saída gloriosa ou uma grande oportunidade histórica, quando ela pode ser a pá de cal final, assim, na nossa submissão. Então, eu acho que debater com muito cuidado o papel do Brasil nesse momento histórico e o papel do Brasil na América Latina, porque os olhos do mundo e os olhos de todos os outros países, inclusive da América Central, estão em função das ações, das posturas do Brasil, tanto do governo brasileiro, dos setores hegemônicos, mas principalmente esperando uma voz forte e unificada dos movimentos sociais.
Helena, em 30 segundos, uma campanha, o petróleo é nosso, foi feita. E agora, a agroenergia é nossa, considerando a necessidade de um outro modelo de desenvolvimento social, como ela disse. Sim, eu acho que é possível e eu vejo com muito otimismo, me baseando nessa conjuntura internacional e da América Latina, que eu acho que é enormemente favorável. Nós temos elementos dentro do próprio governo, de toda forma, em relação a esses governos da América Latina que vão na direção de uma unificação. Independentemente se existe a imprensa, a mídia, sempre quer levar para um campo de antagonismo entre Lula e Chaves, entre agrocombustível e petróleo, independentemente disso, no fundo, nós temos elementos enormes em potencial para uma grande aliança, para discutir e colocar a agroenergia não só a favor do povo brasileiro, mas de toda a América Latina. Nós temos elementos para discutir gasoduto do Sul, etc. Também temos condições para plantear a necessidade e a possibilidade de uma OPEP verde, né? Então, nós temos elementos em potencial. Essa conferência é muito importante porque é um alerta, é um chamado ao governo Lula, às forças do governo, para que nós possamos unir o movimento social a todas as forças nacionalistas e que defendem a soberania nacional no país. Bom, acho que já nosso tempo chegou ao final, né? A produção aqui me informa, né? A faxina acabou, né? E eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Estaremos sempre de portas abertas para dar continuidade. Esse debate vai voltar. Esse debate não basta uma única conferência, porque é uma questão estratégica para o país, é uma decisão de poder, e há um poder muito grande do outro lado querendo impor um outro modelo, e nós aqui discutindo uma forma soberana para o aproveitamento popular, democrático, descentralizado, ambientalmente correto da agroenergia. Muito obrigado, João Pedro, Camila, obrigado, Eduardo Mon, obrigado, Helena Iono, e muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Nós estaremos sempre aqui no Brasil Nação pensando um projeto que livre esse país das garras desse controle do sistema oligárquico financeiro internacional, que nos obriga a não ter outra alternativa a não ser uma ruptura com esse modelo dependente e a construção de um outro modelo popular, soberano, democrático, de desenvolvimento. Essa é a função, a missão desse programa Brasil Nação. Até o próximo. Obrigado. Até a próxima.